vai no gogó. Vai no gogó, cadê? Não tem? Não, tem microfone aqui, mas... Ah, é. Não sei, eu achava... É bom, cara? Dá? Nessa altura? O pessoal da de trás que está ouvindo tranquilo? Beleza. Deixa eu colocar aqui os slides. Bom, nós vamos reutilizar os slides que nós usamos uma palestra na semana passada, porque o conteúdo é exatamente o mesmo, mas esse aqui está fresquinho. A gente foi lá para Belém, no Concege, falar sobre isso aí. E a gente leva dentro do Cupuaçu, porque o Cupuaçu é bom demais, a gente estava lá na terra do Cupuaçu, só por causa disso. Não tem nada de Cupuaçu na palestra, não. Vamos lá. Bom, meu nome é Álvaro Justen, eu sou conhecido na internet como Turicas, qualquer lugar aí que vocês verem rede social, né, GitHub, Twitter, YouTube, vocês vão encontrar por esse link aí. Meu blog é turicas.info, tá ali no meu e-mail. Eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, desenvolvendo software em Python e também com o curso de Arduino. Esse daí é o André Oliveira, quer dizer, esse daí não, porque não tem foto. A gente colocou, ele deu essa palestra com a gente, infelizmente ele não pôde estar hoje aqui, mas ele ajudou em todos esses projetos que a gente vai mostrar aqui para vocês. E depois tem uma foto deles para vocês verem a cara dele. Bom, meu nome é Diego Guimarães, sou mais conhecido como Ducão. Eu faço parte do blog Eu Android. O blog já existe já há uns 2 anos por aí. A gente tem podcast, a gente tem review de celular, tem um monte de coisa, bem bacana. Eu trabalho na Invent, que é uma empresa que é aqui no centro do Rio. E, bom, está aqui GitHub, Twitter, todos os meus contatos. Esses dados, se não estão na internet ainda, vão estar muito em breve. Características que eu não vejo aqui há anos, cara. Então, pode passar, por favor. Esses slides são nesse endereço, ou estarão daqui a pouco. Bom, nós somos daqui, esse slide era para falar que a gente é daqui, porque a gente estava mas, bom, não faz muito sentido aqui, porque como a gente está no Rio, então provavelmente você já conhece todas essas comunidades, mas para quem não conhece, para quem não sabe, aqui no Rio a gente tem o movimento software livre é muito bom, muito forte. Isso aqui é um exemplo da gente poder estar mostrando essa palestra aqui no sindicato. Essas aqui são algumas das comunidades que a gente participa. E no momento, hoje a mais importante é essa aqui. Alguém aqui já ouviu falar do Hora Extra? Bom, então toda segunda-feira a gente se reúne num bar. Antes era lá no Lanchão Companhia da Rodovidor, mas ele fechou, então a gente está meio que procurando lugar ainda. Mas hoje está rolando, se não me engano, no Príncipe dos Galetos. Acho que deve estar começando às 8 horas e tal. Mas Dojo Rio acontece toda Galetos é onde? Na Nilo Peçanha. Na primeira quadra. Ah, tá. Bem na esquina ali da passeio dela. Exatamente. Não, passeio não. É ali chegando... Assembleia? Não, na Nilo Peçanha, é antes da Carioca. É bem perto ali da Great Class. Dojo Rio toda quarta-feira. Aí na Cinelândia, quem quiser saber mais, entra no dojorio.org. Bom, passei, né? Já quer saber. Bom, a gente quer saber algumas informações de vocês. Primeira coisa, alguém aqui já desenvolve para Android? Já fez algum aplicativo, pelo menos de brincadeira? 4 pessoas, beleza. Próximo, alguém que já conhece Arduino? Só então, pô, muito mais gente. Quem já fez algo com Arduino? Conhece só de ver, né? Ah não, pô, tá bom, tá muito mais até. Eu acho que foi a melhor resposta que teve agora. Alguém entende de eletrônica? Bom, quem mexeu no Arduino entende de eletrônica. Beleza. Então, para os poucos aí que ainda nunca ouviram falar de Arduino, afinal de contas, o que é o Arduino? Bom, eu tenho aqui na minha mão uma plaquinha do Arduino, dessa que vocês podem ver na foto. Esse aqui é o Arduino Uno. Já existe até uma versão mais nova, que é o Duo, mas essa ainda vai ficar no mercado por um bom tempo. Basicamente, isso aqui é um computador. Tá? Então tem aqui o microprocessador, tem memória RAM, tem um espaço para armazenar o software que a gente vai programar. E a diferença desse cara aqui para, por exemplo, o meu notebook, é que basicamente os dispositivos que a gente liga neles são diferentes. Né? Então, enquanto aqui a gente liga uma impressora, liga qualquer coisa que não vai USB, tem a saída HDMI para ligar uma televisão e tudo, no Arduino a gente vai ligar quaisquer circuitos elétricos e eletrônicos. Tá? Então ele é mais baixo nível nesse sentido, ele está muito mais perto do meio físico, tanto é que o pessoal chama isso de computação física, né? Computação embarcada, do que um notebook. Né? No caso aqui, por exemplo, para eu me comunicar com essa máquina aqui que está na minha frente,
eu tenho que saber falar um protocolo USB que vai funcionar a 480 megabits por segundo, não sei o que e tal. É uma coisa muito mais complexa se a gente for comparar com o Arduino. Pra vocês terem ideia aqui, em vez de eu, no meu software, por exemplo, falar, vou mandar um arquivo através da Ethernet, que não sei o que, não, aqui eu configuro, eu quero que a tensão desse pino aqui seja 5 volts, eu quero que seja 0. Então é muito mais baixo o nível. E por conta disso, a gente consegue fazer algumas coisas que o computador não consegue. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui um LED. Né? Eu consigo ligar esse LED diretamente no meu notebook e fazer esse LED piscar com um software aqui, de maneira bem simples. No Arduino eu simplesmente plugo numa porta aqui e eu consigo fazer um software para fazer isso. Tá? Então é essa a grande diferença aí. Uma outra coisa que também tem uma diferença grande é o seguinte: um computador pessoal, a gente espera que ele já venha com vários dispositivos, tanto de entrada quanto de saída. Você não vai imaginar um notebook sem monitor, sem teclado, sem mouse, sem som. Né? Já o Arduino, ele vem com um dispositivo de saída, que é um LED. Ele consegue acender e apagar um LED, nada mais. O restante, você que vai acoplando aqui. Então depois eu vou até falar das outras coisas que dá pra gente ir acoplando, que a gente consegue fazer o Arduino se comunicar via Bluetooth, por exemplo, por aí vai. Só para vocês terem ideia do que a gente está falando. A gente está falando de um microprocessador que roda num clock de 16 MHz. E esse cara consegue executar uma instrução a cada ciclo de clock. Isso significa que ele executa quantas instruções por segundo? Alguém aí chuta? É bem difícil a continha. Uma instrução a cada ciclo de clock, 16 milhões de ciclos por segundo, né? 16 milhões de instruções por segundo. Então, apesar de parecer pouco, né, o notebook tem, sei lá, 2.2 GHz. Gigahertz, aqui megahertz. Alguém já teve computador na casa menos aí de 100 MHz? Eu não tive. Então, assim, eu não vou falar. Kilohertz. Então assim, pode parecer muito pouco, né? Mas se a gente for parar para pensar que são 16 milhões de instruções, é muita coisa, né? Só fazendo um comparativo, o nosso olho consegue ver em torno de 60 Hz no monitor. A gente nem vê o monitor, na verdade, piscar, né, com 60 Hz. Então, com 60 vezes por segundo, a gente não consegue ver que o monitor está piscando. Imagina com 16 milhões. Né? Então, a quantidade de instruções que ele consegue executar é muito mais rápida, né, muito maior do que o nosso corpo consegue perceber. Isso é coisa pra caramba. E como o Arduino também não tem que ficar lidando com interrupção de teclado, de mouse, atualização dos milhares de pixels que tem aqui no meu monitor e tudo mais, tem uma camada muito grande de coisa que ele não precisa fazer. E o processador dele fica livre para fazer só o que a gente quer, né? Só realmente o software que a gente precisa implementar. Ele tem 2 caras de memória RAM, isso aqui é um pouco assustador para algumas pessoas, né? Se eu colocar lá, por exemplo, um vetor de 1000 inteiros, eu já loto a memória dele. Vou ter que tomar cuidado em algumas coisinhas na hora de desenvolver o software para ele. Mas só para vocês terem ideia de qual tamanho, né, de computador a gente está falando aí. O legal é que o Dugão falou em software livre e tal, mas não só o software do Arduino é livre, o hardware também é livre. Como assim? Bom, esse esquema elétrico aqui está todo disponível na internet, sob uma licença Creative Commons. Então, vocês podem baixar, modificar à vontade. Tá? Isso não acontece com várias plataformas que são inclusive concorrentes do Arduino hoje no mercado. Você teria que pagar um royalty com uma empresa dessa para poder usar, por exemplo, no produto comercial, a placa deles. Tá? E por conta disso a gente tem modificações. Por exemplo, esse cara aqui é o Brazuino. Ele foi feito aqui no Brasil, montado aqui no Brasil. Óbvio que algumas peças que não são fabricadas aqui foram importadas, mas todo o layout da placa e toda a montagem da placa foi feita aqui, pelo pessoal de Belo Horizonte. Então, ele tem algumas pequenas diferenças, né, com relação ao Arduino original, mas a gente pode ter quaisquer outras aplicações que a gente queira modificar. Por exemplo, tem aqui foto de 3 caras. Esse aqui é o Mega, o Nano e o Lilipad. O Mega tem muito mais portas de entrada e saída, então enquanto esse cara aqui eu tenho 14 portas digitais, esse outro tem 54. Enquanto aqui eu tenho 6 analógicas, aí eu tenho 16. Então tem muito mais poder aí de controle de dispositivos. Esse cara aqui tem as mesmas características de processamento e memória desse daqui, só que ele ocupa 1/4 da área. Então um cara precisou de um circuito menor, não podia usar um negócio desse tamanho, foi lá, modificou, mudou o encapsulamento aqui do microcontrolador e tudo mais, e conseguiu um tamanho menor. Aquele dali é muito interessante, ele foi feito por uma professora que estuda moda.
e ele é lavável e costurável. Então, ela utiliza em projetos e em bolsas, né, malas, mochilas, casacos e coisas do tipo. O LilyPad eu gosto de citar como exemplo que, como o Arduino é livre, a gente não tem uma limitação, né, nas aplicações dele. Como as pessoas têm possibilidade de modificar, elas fazem isso e a comunidade toda acaba ganhando com isso. Por exemplo, eu já vi muita gente usando o LilyPad para coisa que não é para moda, mas pelas características do LilyPad, ele acabou ajudando nessas coisas. Então, isso só é possível pelo fato da plataforma ser aberta. Aqui tem um pequeno exemplo de como é que a gente faz um Hello World no Arduino. Né? Como é que, se eu quero começar a programar o Arduino, o que eu faço? Bom, primeiro eu tenho que ter a plaquinha, né? E eu vou precisar de um cabo USB ligado no computador para poder transferir o software do meu computador para cá. Então esse software que está escrito aqui eu vou escrever no meu notebook, beleza? E aí, depois de passar por um processo de compilação, né, isso aqui é C++, eu vou transferir pela USB para cá. A partir desse momento, o software já vai estar aqui dentro. Tá? Então não preciso mais do meu notebook para o negócio funcionar. O Arduino é um computador isolado, tá? Ele consegue funcionar sozinho. Vou rodar aqui esse exemplo para vocês. Vou pegar um cabo. Vou pegar esse aqui. Ele é interpretado? Não, ele é compilado. Então, esse código que eu vou fazer é C++. Ele usa inclusive o GCC. Tá? Então vai para o Arduino. Oi? Vai para o Arduino compilado. Já vai para o Arduino no código binário compilado. Então, quando eu ligo ele aqui na USB, vamos ver que ele acende aqui, né? Por quê? Porque a USB ela consegue dar energia para o circuito. Né? Qualquer dispositivo que a gente liga aqui, se eu ligar um mouse, um teclado, não vou precisar de bateria ou pilha para esses caras. Por quê? Porque no padrão USB já está especificado isso, que os dispositivos USB são alimentados, né, pelos controladores. Então aqui no caso eu estou usando energia do meu notebook para poder alimentar a plaquinha. E eu vou escrever aqui o meu programa. Esse programa é bem simples, né? Como eu não tenho um display LCD aqui, na verdade eu até tenho. Tem um display aqui, mas dá muito trabalho de montar esse display aí. Eu vou só piscar o LED. Então esse é o Hello World da computação embarcada. É a coisa mais simples que você consegue fazer, acender e apagar um LED. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma porta ali que é a porta 13. As portas são numeradas de 0 a 13, portas digitais. Então eu vou usar a porta 13 para colocar 5 volts nela, depois 0. E eu vou ficar alternando 5 e 0, 5 e 0. E aí o LED que estiver ligado na porta 13 vai ficar acendendo e apagando. Beleza? Então, vamos lá. Vou falar que o meu LED está na porta 13, eu vou criar uma constante aqui para ele. E eu vou criar uma função setup. Essa função é a função de iniciação do Arduino. Assim que ele ligar a energia, ele vai executar essa função. E daí a gente usa essa função para colocar os valores iniciais das variáveis, configurar quais as portas vão ser de entrada, quais vão ser de saída. Eu poderia ter um circuito fazendo alguma medição, por exemplo, com um sensor, e esse circuito está ligado no Arduino. Eu vou usar aquela porta desse circuito como entrada. No caso do LED, como eu quero definir qual é o valor da tensão que vai ter naquele pino, é uma porta de saída. Então, nesse momento, eu vou utilizá-la como saída. Daí eu chamo aqui uma função e falo, olha, esse pino LED é um pino de saída. Tá? Só configurar isso aqui. E depois, eu entro na minha função loop, que é o que vai fazer o trabalho propriamente dito. Então, nessa função loop, assim que o Arduino configura, executa o setup, ele começa a rodar essa função em loop ele mesmo, tá? Até que eu desligue ele da energia. Aqui, eu vou chamar outras funçõezinhas que vão efetivamente ligar e desligar o meu LED. Então, quando eu passo high para essa função digital write, ela acende o LED, coloca 5 volts naquela porta 13. E quando eu passo low, ela apaga, coloca 0 volts. Tá? Todas essas funções aqui já estão definidas na biblioteca do Arduino, a gente não precisa se preocupar em dar um include. No include lá do Arduino.h, essa IDE aqui já faz automaticamente. Tá? Uma coisa que eu não comentei, vocês podem baixar essa IDE aqui no site oficial, que é o arduino.cc. É só lembrar de Creative Commons, né? É a extensão ali do domínio do site. Para quem não conhece Arduino aí, esse programa aqui vai funcionar? Tudo que eu falei tem lógica aí? Faltou tempo para descansar. Faltou tempo? 20 segundos. Legal. Então beleza. Então, depois de acender, eu vou colocar aqui um delay
para ele, por exemplo, ficar 1000 milissegundos parado ali. Então essa função já faz isso, ela fica parada pelo tempo. Funciona assim então? Não. Não? Como é que é o loop faz ele loopar? Isso já é uma função interna do Arduino, ela fica chamando já automaticamente. E o loop ali é um for. Então entre Não tem o parada. apagar e acender não vai ter tempo nenhum. Entre apagar e acender não vai ter tempo nenhum. Tá certo isso que ele falou? Alguém? Tá? Não, tá errado. Tem que ter um delay depois. Tem que ter um delay depois. Mas olha o que ele falou. Entre apagar e acender não vai ter tempo nenhum. Não, vai ter tempo sim. Só que a gente não consegue perceber isso. Tá? Então essa é a diferença. Ele vai apagar, depois ele vai acender. Só que ele demora milésimos, até menos de milésimos de segundo para fazer isso. A gente não percebe que ele apagou e acendeu. Então pra gente ele não vai apagar, mas se eu colocar um osciloscópio ali, vai dar para ver que ele realmente apagou. Mas vamos colocar aqui então um delay de, por exemplo, 1000 também. Então ele vai ficar 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Vou fazer aqui o upload. Ele vai compilar, ver se não tem nenhum erro de sintaxe e tudo mais. Terminou. Então aqui já está o software rodando. Tá? Todo mundo consegue ver o LED piscando, 1 segundo. E o processo de desenvolvimento no projeto com Arduino é bem simples. Se eu quero, por exemplo, vou mudar de 1000 para 100 milissegundos. É só eu tirar esse zero aqui e fazer o upload de novo. Compilou, enviou. Já está funcionando aqui o programa novo com 1 segundo e 100 milissegundos. Tá? Então, esse processo é bem interativo.